Bom dia, vamos hoje passar para o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos começar então com uma prece. Senhor, nós agradecemos por mais um dia de vida, por termos acordado hoje com saúde, paz, segurança. Que a gratidão faça parte de todos os momentos do nosso dia. Nós saibamos valorizar tudo o que existe de bom em nossas vidas. Que nós possamos ter uma gratidão e uma fé tão grandes que nos sobre energia. Nos sobre energia para contribuir para todos aqueles ao nosso redor, com amor, com caridade, com compreensão. Vamos agora encaminhar forças e pensamentos positivos, boas vibrações, às crianças que sofrem abusos, para que sejam protegidas, para os idosos abandonados, para os policiais, bombeiros, profissionais da medicina, todos os que trabalham em hospitais, postos de saúde, clínicas, todos esses profissionais que arriscam suas vidas para salvar a vida de outras pessoas. Vamos encaminhar bons pensamentos aos nossos professores, aos nossos chefes, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos filhos, nossos pais. Que todos possam receber luz, inspiração e força. Que assim seja. Vamos lá então. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Aí aqui, em primeiro lugar, vem uma passagem da Bíblia, que está em João 14, 1 a 3. Que não se perturbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. Aí vem aqui a parte que é referente ao Evangelho segundo o Espiritismo em si. O item 2, que se chama Diferentes situações da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então aqui fica muito claro que existem vidas em outros planetas. É porque ele não está falando há muitos planetas vazios na casa do meu Pai. Casa do Pai é o universo. Casa de Deus, né? É o universo inteiro. E ele chama de moradas. Moradas é lugar onde mora alguém, certo? E aí, agora ele vai explicar melhor, mas o que já disse aqui nesse primeiro parágrafo é que de acordo ao adiantamento, de acordo ao nível que se encontra cada espírito, ele encarna, ele tem uma existência material em um mundo diferente, que é o que vai explicar agora, que são as moradas que Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai.
Independente da variedade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Erraticidade, gente, a gente tem como aprofundar, entender melhor, mas aqui, só para entender o texto, a gente pode compreender como o espírito desencarnado, tá? Não é exatamente só isso, mas aqui para entender é suficiente saber que o espírito na erraticidade é o espírito desencarnado. Conforme seu grau de pureza e se ache liberto dos laços materiais, o ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Então, existem gradações de acordo ao quanto o espírito está ou não ligado à matéria. Então, quem está muito matéria, muito materialista, muito apegado ao corpo, aos bens materiais e tudo que a gente já conversou nos capítulos anteriores, ele está num nível inferior ainda, né, gente? Porque o destino de todos é a evolução. É obrigatório, não tem como fugir disso. Então, todo mundo evolui ao infinito. Mas, conforme o laço material é maior, a pessoa está num nível inferior. Conforme ele é menor, conforme a pessoa vai se desprendendo, se desapegando da matéria, o espírito, né, vai se desapegando da matéria, ele vai evoluindo e vai atingindo níveis mais elevados. Então, retomando aqui o texto. Vou até ler de novo, para a gente compreender de acordo a esse comentário que a gente fez. Independentemente da variedade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme seu grau de pureza e se ache liberto dos laços materiais. O ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Então, existem muitos, infinitos tipos de níveis, né? Infinitos níveis de evolução espiritual. Enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Isso aqui é o seguinte, quando a pessoa desencarna, ela se depara com a verdade. Aquelas ilusões que ela alimentou durante a encarnação vão por água abaixo. E aí, ela dependendo do tipo de atitude que ela tiver tido durante a encarnação, ela pode se sentir culpada. Ou por ter feito mal a alguém, ou por ter desperdiçado a encarnação e não ter se elevado o quanto ela poderia ter. Não ter aproveitado a encarnação para se elevar espiritualmente o quanto ela poderia ter feito. Então, ela se sente culpada por isso, é um arrependimento. E aí, ele fica meio que vagando, meio que perdido, porque aí, como esse sentimento de culpa é muito forte, esse arrependimento é muito forte, o espírito não consegue se libertar rapidamente. Uma hora ele vai se libertar. Isso vai depender do quanto ele vai compreendendo a situação que ele está, ele vai compreendendo que existe o perdão, ele vai compreendendo que existem novas chances, ele vai meio que se curando dessa culpa, que tá na consciência dele, tá, gente? Não é assim, alguém condenou ele a ficar agora vagando aí na matéria. Não, é ele mesmo que se liberta ou se autocondena, de acordo à consciência. Então, isso é para quem vai se sentir culpado e... Gente, 99,9% de nós teremos, nem que seja algum momento, logo após o desencarne, assim. Nós podemos, de acordo com o quanto a gente estuda, de acordo com o quanto a gente compreende, sair mais rápido dessa situação. Mas um pouquinho de alguma coisa que a gente fez que nos prejudicou ou prejudicou outras pessoas, um pouquinho a gente pode ter sim de culpa logo após o desencarne e passar um pouquinho por isso. Mas depois o que acontece?
Conforme a gente vai se elevando, acontece isso aqui, ó. Os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais, o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indizível felicidade. Então, aquele que é justo, que é bom, que se desenvolveu espiritualmente, que se desapegou da matéria, que deu valor para coisas que têm mais, vamos dizer assim, coisas mais imperecíveis, né? Porque a matéria é perecível. Que deu valor para o mundo, para a vida espiritual, que deu valor para as coisas espirituais, para as virtudes, para a justiça, como diz aqui, vai reencontrar aqueles que ama, aqueles que já se foram, que já partiram dessa terra e estão vivos no mundo espiritual. A gente vai encontrá-los, os justos irão encontrá-los, ficar com eles, gozar das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas. Então, existem muitas moradas para os encarnados, que são os planetas, e existem muitas moradas também no mundo espiritual. Todo mundo já ouviu falar de nosso lar, né? A maioria já ouviu falar de nosso lar. Nosso lar é uma colônia espiritual, é uma morada espiritual. Do mesmo jeito que existe o nosso lar, existem moradas espirituais mais elevadas, mais felizes e menos felizes. Então é isso que está falando aqui, que existem muitas moradas na casa do meu pai, tanto para encarnação, que são os planetas, quanto no mundo espiritual, para quem não está mais encarnado. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas, nem localizadas. O que significa isso? Um planeta, Júpiter, a gente sabe, ele é delimitado dentro daquele globo. E ele está no sistema solar X, o nosso aqui. As moradas espirituais, elas não têm uma delimitação, porque elas não são feitas da mesma matéria que nós somos, que os planetas são. Então, por mais que elas não sejam delimitadas, existe um início, um meio e um fim, assim, um território, vamos dizer assim, demarcado, existem e são muitas. Ok? Então, muito obrigada. Vamos encerrando por aqui. Amanhã falaremos das diferentes categorias de mundos habitados, ou seja, esses níveis que eu estava falando hoje, né? Vai esclarecer melhor. E por hoje a gente termina por aqui. Um ótimo dia para todos vocês. Vamos finalizar com uma prece de agradecimento, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos proteja, que nos fortaleça, que nós mesmos sejamos capazes de fazer isso através de boas vibrações, de bons pensamentos, de bons sentimentos, porque todos os tipos de pensamentos e sentimentos podem ser captados e podem ser criados por nós. O que diferencia são os que nós alimentamos. Nós alimentaremos os pensamentos de tristeza e nos conectaremos ainda mais com essas vibrações? Ou nós nos conectaremos com os pensamentos de alegria e ficaremos cada vez mais envolvidos por essas vibrações? São escolhas. Que nós possamos, Senhor, ter discernimento para fazer as melhores escolhas. Que a vigilância esteja sempre presente em nosso dia. Que assim seja.